Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos a uma aula hoje de triângulos e ângulos internos através de resolução de exercícios. Primeira questão, encontrar o valor de x em cada triângulo a seguir. Primeiro triângulo, MNO, um ângulo de 75 graus, um ângulo de 35 graus. Queremos encontrar o ângulo representado pela letra x. Lembrando que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele triângulo equilátero, retângulo, isósceles, triângulo pequeno, triângulo grande, qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos sempre será 180 graus. Então, vamos montar uma equação representando esta condição. Então, eu tenho aqui um ângulo representado pela letra x, que é o que eu quero encontrar, mais um ângulo de 75 graus, mais um ângulo de 35 graus, é igual a 180 graus. Formei uma equação, agora é só resolver a equação. Vamos somar 75 mais 35, x mais 110 é igual a 180. O valor do x encontramos passando 110 para o segundo membro, com o sinal invertido. X é igual a 180 menos 110, x é igual a 70 graus. Esse é o valor do ângulo do triângulo MNO. Agora, vamos classificar esse triângulo. Se ele possui os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos têm um valor menor que 90 graus, este triângulo será um triângulo acutângulo. E quanto aos lados? Se ele tem os três ângulos diferentes, consequentemente, ele também terá os três lados diferentes. Então, ele receberá uma classificação quanto aos lados de triângulo escaleno, ok? Então, o valor do x aqui nessa questão é 70 graus, só para completar. Próximo triângulo, triângulo ABC. O triângulo ABC ele possui um ângulo de 25 graus e outro ângulo de 55 graus. Vamos montar aqui a equação, vou mudar de cor. A equação ficará x mais 55 mais 25 igual a 180 graus. X mais 80, x é igual a 180 menos 80, o valor de x é 100 graus. Poderia fazer de forma mais direta, ok? Se você tiver segurança, você vai mais direto na resposta. Então, eu encontrei um valor de x igual a 100 graus. Vamos classificar esse triângulo. Ora, se esse triângulo possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, já é o suficiente para ele ser classificado como triângulo obtusângulo. E quanto aos lados? Se os três ângulos são diferentes, consequentemente, os lados também serão diferentes. Logo, ele também será um triângulo escaleno. Próximo triângulo, triângulo EDEF. Observe que os três ângulos estão representados pela mesma letra x, indicando que os três ângulos são iguais. Então, x mais x mais x é igual a x mais x mais x é igual a 180. 3x é igual a 180. O valor do x é igual a 180 dividido por 3. O valor de x é igual a 60 graus. Os três ângulos internos desse triângulo medem 60 graus. Então, quanto aos ângulos, qual é a classificação desse triângulo? Se os três ângulos possuem um valor menor que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo, pois os três ângulos são agudos. E quanto aos lados? Se ele possui os três ângulos iguais, consequentemente, também terá os três lados iguais. Logo, esse triângulo, quanto aos lados, ele é um triângulo equilátero. Ok? E o valor do x aqui é 60 graus. Próximo triângulo, GHI. Observe que ele deu esse valor de 30 graus e aqui o ângulo G está representado por um quadradinho. Esse quadradinho representa que o valor desse ângulo equivale a um ângulo de 90 graus. E aqui está o x, que é a incógnita do meu problema. Vamos encontrar o valor de x fazendo a seguinte equação. X mais 90 mais 30 é igual a 180. Somando 90 mais 30,
x mais 120 é igual a 180. X é igual a 180 menos 120. O valor de x é igual a 60 graus. Então, o valor de x nesse triângulo é um ângulo de 60 graus. Vamos classificar esse triângulo. Quanto aos ângulos, veja bem que ele possui um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Isso classifica esse triângulo como um triângulo retângulo. E quanto aos lados? Se ele tem os três ângulos diferentes, ó, um é 30, outro é de 60, outro é 90, ele, consequentemente, terá os três lados diferentes também. Então, quanto aos lados, ele é um triângulo escaleno. Próximo triângulo, PQR. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, um ângulo de 20 graus. Vamos descobrir o valor de x. Vamos fazer a equação. 20 mais 30 mais x é igual a 180. A ordem que você soma essas parcelas aqui não importa. 20 mais 30, 50, mais x é igual a 180. Passo 50 para o outro lado com o sinal invertido. 180 menos 50. X é igual a 130 graus. Então, esse ângulo x é de 130 graus. Vamos classificar esse triângulo? Veja bem, se o triângulo possui um ângulo obtuso, que é um ângulo que mede mais de 90 graus, ele já é classificado como triângulo obtusângulo. E quanto aos lados, ele possui os três ângulos diferentes, por consequência, ele também terá lados diferentes, que classifica como triângulo escaleno. E o valor de x aqui é 130 graus. Triângulo JKL. Ele tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos aqui nas laterais que medem x. Então, vamos somar. X mais 90 graus é igual a 180 graus. X mais x são semelhantes. Isso junta, soma 2x. Mais 90 é igual a 180. 2x é igual a 180 menos 90. 2x é igual a 90 graus, logo x é igual a 90, dividido por 2, x é igual ao ângulo de 45 graus. Então, de um lado é 45 graus, do outro lado é 45 graus. Nem precisava fazer a equação, né, gente? Se eu sei que a soma dos três é 180, se eu já tenho um ângulo de 90, os outros dois juntos têm que ser os outros 90. Como eles são iguais, metade para cada um, 45 de um lado, 45 do outro. Então, vamos classificar esse triângulo. Quanto aos ângulos, se ele possui um ângulo reto, aqui poderia estar representado também assim, na forma de um quadradinho. Se ele tem um ângulo reto, ele é classificado quanto aos ângulos de triângulo retângulo. Agora, vamos ver quanto aos lados. Se ele possui dois ângulos iguais, por consequência, ele terá esses dois lados iguais. E esse terceiro aqui é diferente. Se ele tem dois lados iguais, a classificação dele quanto aos lados é de triângulo isósceles. Agora, classificamos todos os triângulos. Aqui, deveria escrever toda a classificação, que já fizemos daqui na parte de cima. E esta foi a resolução, a revisão de ângulos em triângulo, através de resolução de exercícios, ok? Se curtiu, deixa seu like e até o próximo vídeo!